café. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e eu sou um Wilson Som. Um abraço pro meu pai. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes da Acer Software. Hoje a gente vai com um cliente fera demais. Aqui é Diogo Junqueira, VP da Acer Software. E para nós é um prazer receber, vou deixar ele mesmo se apresentar, mas receber esse parceiro, esse cliente para mais um podcast aí, falando um pouco mais das soluções da Management dentro da realidade da empresa dele. Pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Vitor Hugo, Mr. Anderson, Diogo, Gomes, já vejo vocês há um tempo. Muito legal poder estar aqui e falar com vocês. Bacana demais. Então, para começar, Vitor Hugo, conta pra gente um pouco como é que você chegou aí na Wilson Sons, o que você faz aí na Wilson Sons, e falar um pouco também do que é a Wilson Sons, né? Até para os nossos ouvintes aqui se situar, saber com quem está falando, quem está do outro lado aqui, para entender um pouquinho dessa nossa história de hoje. Eu acho que quando eu cheguei na Wilson, vocês não eram nem nascidos, né? Que isso, Mr. Anderson, ele passou cabo nas pirâmides do Egito, cara, você tá por fora. Tem muitas vidas o cara. Ele já era velho quando você chegou. Quando você chegou aí já era velho, era um senhor. A gente brinca aqui que o projeto do Abaco teve a aprovação dele, entendeu? Carioca, 43 anos, 23 trabalhando com TI, 22 deles vivendo dentro da Wilson Sons, respirando TI dentro da Wilson Sons. A Wilson, porque ninguém conhece, né? A Wilson Sons tem 185 anos, é o maior operador integrado logístico marítimo do Brasil, tem quase 5 mil funcionários, tudo que você pensar em agenciamento marítimo, rebocagem, terminais de container, a gente faz, é uma empresa fenomenal, né? Se eu for falar da Wilson aqui, a gente vai gastar 2 horas, porque é um amor, todo mundo que trabalha aqui tem um amor gigante por trabalhar nessa empresa que é maravilhosa. Não, cara, 22 anos é muito tempo, hein, cara? Eu ia falar isso agora, cara. 21 anos dentro da Wilson Sons, cara, é uma vida, cara. Conta pra gente, cara, pra começar, eu tenho certeza que a gente vive numa geração hoje que a pessoa, dificilmente, às vezes, constrói carreira, às vezes tá pensando sempre em mudar de um galho por causa de uma coisinha pequena ou outra. O que te fez, além da empresa, você acabou de falar, todo mundo ama e tal, mas o que te fez, né, cara, ficar tanto tempo assim na empresa e o que te move, e que isso eu tenho certeza que quem tá ouvindo do outro lado, e principalmente os jovens, às vezes precisa escutar. O Diogo, a gente de uma geração anterior, né, essa galera que está vindo nova aí, que está numa velocidade diferente da nossa, mas o que me move é o desafio. Acho que é o que move a maioria das pessoas, né? E desafio não falta no Wilson, né? Eu falo que ninguém morre de tédio aqui. Cada ano a gente inventa uma coisa, já vivi bastante, 3 diretorias diferentes, estou na 3ª diretoria de TI, então a gente tem trabalho, né? Acho que comecei como estagiário, acho que todo mundo dentro da Wilson Sons trabalhei como estagiário, e aí depois a gente partiu para ser um consultor, e aí você passa lá na consultoria vários desafios, passei desde estagiário, você vai crescendo, analista júnior, pleno, sênior na área de infra, até chegar ali em 2012, um diretor me ofereceu uma área uma coordenação para criar uma área, né, de atendimento de TI. Não existia essa área, isso estava ligado à infra, mas ele falou, você tem um talento natural para fazer atendimento. Eu acho que sai dessa parte de infra, vamos fazer atendimento, que eu acho que vai dar certo. E em 2012 a gente criou essa área, era o Helpdesk na época, e a gente falou, bom, beleza, vamos fazer atendimento, e a gente foi melhorando aquilo ali. Só que ao longo do tempo a gente viu, cara, a gente pode fazer muito mais do que atendimento, né? E a gente foi agregando valor, né? Colocando mais serviço na área, chatbot, RPA, todas as ferramentas de BPM hoje que rodam dentro da empresa, a gente cria esses fluxos automatizados. Então, acho que o legal, mudar de empresa é ótimo, né? Você, áreas novos, mas você poder construir do zero. E hoje, 22 anos depois, eu posso falar, cara, tem um legado ali, né? Quando eu saí dali, com certeza, tudo que está ali para trás, eu tive algum dedo, não posso ter participado de tudo, mas com certeza alguma coisa ou outra tem meu dedinho ali, então é muito legal ver que você tem uma história dentro de uma empresa de 185 anos, né?
Não, sensacional, cara, com certeza. Você fazer parte de uma empresa centenária nesse caso, né, cara, é algo realmente que dá muito orgulho. E uma coisa muito interessante, eu vou deixar, até o seu LinkedIn vai estar na descrição, mas eu estava olhando aqui na descrição e eu consegui entender, né? Então, basicamente, você acompanhou a evolução da TI de uma maneira muito interessante e o departamento também mudou de nome e atrasou funções. Era uma pergunta que eu ia te fazer, você já até me respondeu, que você era coordenador de Service Desk e hoje é coordenador de serviços digitais, automação, processos, RPA, chatbot e atendimento de TI, que é muito mais do que simplesmente o Service Desk tradicional. Então, isso aí, cara, é algo que faz parte da transformação digital, né? Então, você viveu isso dentro da própria empresa. Conta pra gente como é que foi isso, cara. Como é que foi sair do Service Desk tradicional e perceber que tinha muito mais coisa, que nem você comentou, que poderia ser feito ali dentro da área de vocês. Eu fico brincando que eu sou o Severino, pau pra toda obra. Então, toda vez que aparecia alguma coisa, a gente falava assim, pô, cara, dá pra ajudar. Dá pra fazer. Pô, isso é legal. Vamos ajudar aqui? E aí, né, como todo cara que quer ajudar, acaba que uma hora a pessoa fala, pô, toma que é teu. Né? Então, quer ajudar é seu filho. Foi adotando umas crianças no meio do caminho, né? E, aquele filho tá sem pai, manda pro Vitor. E isso é muito legal, né? Porque teve uma época que a gente fazia toda a parte de filmagem, né? Pô, imagina, tem gravação que vai fazer, chama empresa, luz, não sei o que, edita vídeo. Cara, dá pra fazer? Dá. Quanto que você paga pra fazer fora? Pô, dá pra fazer interno? Dá. Pô, vamos fazer aqui. Então a gente fazia, lógico, hoje a gente não faz mais, porque não faz mais sentido, né? Acho que a pandemia mudou muito, né? Transformou muita coisa, né? Então a gente veio evoluindo. Então a gente fazia aquela parte, aí chegou depois, a gente falou, pô, chatbot, cara, a gente tem que implementar, eu acho que já está passando do tempo, isso era 2015, 16, acho que já está passando do ponto, todo mundo já está usando, vamos implementar. E aí a área de inovação começava a implementar, alguém tem que sustentar. Opa, tô aqui. Né? E aí a gente... Você começou o departamento em 2012, não foi? 2012. 2012 tá todo mundo esperando o mundo acabar. Já vi que deram essa informação. Se o mundo não acabar, o Vitor tem um departamento. Mais ou menos por aí. 2014 já tinha implementado o chatbot. Por experimentar, eu acho que assim, é muito legal você ver essa evolução, né? Que as pessoas começam a usar no mundo e você fala, caramba, isso é legal e a gente está aqui. Pô, por que a gente não implementa, né? E na Wilson tem muito isso, né? Pô, vamos fazer. Né? Acho que é legal, vamos fazer, vamos testar aqui. O chatbot foi muito assim, vamos testar, vamos ver se tá bom, vamos ver se é legal. E aí no primeiro ano, que era só teste, a gente já implementou em 5 áreas. Né? Aí chegou, a gente tem muitos parceiros, né? Acho que quando você tem muito tempo de casa, você faz muitas amizades, né? Então, você chega lá para uma pessoa e fala, pô, vamos implementar isso daqui, o que você acha? Vamos juntos? E a pessoa, vamos, eu gostei disso. E aí, quando você vê, a coisa tomou uma proporção tão grande que não tem mais como voltar atrás, não é mais teste. Né? Foi um teste em execução já e já está em produção. Então, é muito legal. Sensacional. É muito bacana, Vitor, ver assim, o negócio nascendo ali, alguns degraus abaixo, né? Não foi alguém que te mandou fazer, né? Pô, surgiu a ideia, pô, vamos contagiando com a ideia e fazendo a coisa crescer. E isso numa empresa é um negócio assim fantástico. Foi o Richard Branson lá, o dono da Virgin, que falou, cara, como é que se faz bilhões? Né? Ele falou assim, cara, deixa muito claro qual é o seu projeto, como é que você vai mudar o mundo. Depois encontra a gente apaixonada e depois sai da frente, entendeu? Deixa eles trabalharem, entendeu? Acho então, que assim, é muito massa. Tem uma coisa que toda vez que a gente grava um podcast, no início, meu primeiro sentimento sobre podcast foi, pô, será que os ouvintes vão gostar? Porque ainda estão ouvindo aqui um case e tal. E depois o feedback dos ouvintes é que esse é o momento onde o cara que quer ser um profissional de TI, o cara que almeja tá no meio, ele vê a realidade, ele vê o dia a dia, vê como é que é e como é trabalhar numa empresa X ou Y, Z. E esse tipo de experiência enriquece muito o cara que está lá na ponta. Isso é muito legal. Recebemos vários feedbacks nesse sentido, né, Mr. Anderson? O pessoal, pô, cara, que bacana, não sabia que era assim que funcionava e tal. Isso é realmente interessante. E quando eu falei de paixão, né, eu falei que passei por 3 diretores de TI, né? E eram 3 pessoas totalmente diferentes e os 3 tinham uma coisa em comum. Todos eles eram apaixonados por tecnologia. Né? Então, o primeiro, que lá atrás, né? Então,
quando o servidor ainda é Windows NT. Pô, quem viu isso? O Guilherme nem viu isso na vida dele. Não, o Gomes não. O Gomes é jovem. O Gomes é jovem. Eu sou mais jovem. O Gomes é geração TikTok, praticamente, entendeu? Eu vou falar aqui só Pra mim é o Windows 2008 pra frente, entendeu? Eu vou falar só pra galera ter que googar pra saber o que eu tô falando, mas eu comecei instalando Novell, entendeu? Implementava servidor Novell. Quando eu cheguei na Wilson ainda tinha servidor Novell. Tinha Novell rodando lá. Então, mas assim, quando essa paixão... É um monte de legado rodando essa... Não, acabou. É a casinha do legado. Mas quando essa paixão vem de cima e eles exalam essa paixão por tecnologia e incentivam, acho que o time todo bebe dessa fonte e vai em frente, né? Nosso penúltimo diretor de TI, ele era um cara sensacional, amava a inovação e assim, criou um ambiente que proporcionava tudo isso, né? A gente está com um novo diretor, tem 4 meses agora. Conheço ele há 22 anos, já trabalho na empresa há 24, então não é novo, né? A gente já conhece muito e, assim, também na mesma pegada, né? Quer desenvolver. Ele que eu estava na área dele, né? Ele era meu gerente na época, quando ele me falou, pô, vamos colocar o chatbot e o RPA. Né? Então, é um cara que fala, vamos fazer juntos. Né? Então, assim, acho que quando vem de um top-down, né? Que a pessoa tem esse tesão por TI, nessa vontade de fazer, acho que as coisas, o time todo entende e segue o ritmo. Victor, cara, você tem 2 soluções aí na Wilson Sons que eu sou pessoalmente apaixonado, vou falar que são as minhas soluções favoritas dentro das 40 soluções da Manage Engine, que é o AD Self-Service, né, e o Endpoint Central. Então vamos começar, às vezes, falando um pouco aí do AD Self-Service. Você comentou aí que tem 5 mil, quase 5 mil colaboradores, né, praticamente isso. Conta pra gente o que o AD Self-Service agrega para vocês, o que essa solução entrega, como é que foi o dia a dia com ou sem o AD Self-Service, como é que é a produtividade que ele pode alcançar aí dentro da Wilson Sons. O Diogo, para mim foi maravilhoso, né? Como todo gestor de atendimento, a gente fica ali nos indicadores, olhando qual é o maior ofensor, o que mais atrapalha o dia a dia, e não agrega valor. E quando você vê uma ferramenta como essa, onde o próprio colaborador resolve o problema dele, né, você fala, pô, é tudo que eu preciso. Né? Então, o AD Self-Service veio para a gente para solucionar uma dor. Tinha 600 a 700 chamados por mês de troca de senha, o usuário esquecendo, viajou. Né? Quando você bota outro serviço para ele, fala, pô, se serve, vai você. Né? Eu consegui diminuir uma quantidade absurda de chamados para a gente. E uma ferramenta simples, fácil de fazer, fácil de usar, com várias opções de fazer o MFA. Então, para mim, foi uma ajuda gigante, né, no dia a dia do atendimento. Não, a vantagem é que assim, você tira das 2 pontas, né? Você tira o downtime do cara esperando o usuário ser resolvido lá, ser liberado. Você tira o downtime do cara de TI que vai ter que ir lá e resetar essa senha. Então, assim, a ferramenta de produtividade, pô, ajuda demais. E, assim, é um saco ter que ficar respondendo um chamado de reset de senha, né, cara? Assim, tem 222 mil coisas para fazer e tem que parar para fazer reset de senha do usuário, que é um negócio que tem que ser prioridade, porque senão o cara fica parado. Mas é um negócio que, porra, é muito bobo, uma ferramenta pode automatizar esse atendimento. Com certeza. E assim, você falou de uma coisa interessante que a gente do lado de cá da mesa, a gente sempre fala para os nossos clientes, prospects e etc. em eventos. Cara, o maior ofensor, a maior quantidade de chamadas que acontece normalmente é ligada à senha, relacionada à senha, né? Isso aí é um fato. É só você olhar lá o KPI, vai estar lá. O resultado vai estar lá. Mas do mesmo lado, se você parar para pensar, o usuário, cara, hoje se você esquece o usuário do Facebook, você não tem que só senha do Facebook, você não tem que abrir um chamado no Facebook. Já pensou? Se tivesse que abrir um chamado no Facebook toda vez que você esquecesse sua senha, ou um chamado no LinkedIn toda vez que você esquecesse, e assim por diante, ou um chamado no Instagram, o usuário vai lá e tem opções de auto-resetar a senha dele, né? Então dá essa experiência do usuário que ele já está acostumado no dia a dia
para o mundo corporativo, com toda a segurança que uma solução de autosserviço de senha dá, é algo também que eu tenho certeza que a aceitação dos usuários e a felicidade dele de poder fazer isso sem ter que esperar deve ser bem grande, né? Não sei se vocês chegaram a conversar com os usuários a respeito de qual foi a experiência deles com relação a essa implantação dessa solução. Ô, Diogo, para mim já é maravilhoso, né? Para o usuário, é só de você não ter esse downtime que o Guilherme falou, e a experiência dele é maravilhosa, porque toda vez que ele precisasse abrir um chamado já é um saco, ninguém gosta. Né? E depois ter que esperar e ficar ligando. Para ele, eu acho que eu sou fã de autoatendimento, acho que todo mundo tem que se servir sozinho, isso tem que estar cada vez mais disponível para o usuário. Então, a experiência, não conversei. Na verdade, conversar, a gente não chegou a conversar com o usuário, mas a gente vê, na hora que você fala para eles que tem um autosserviço, eles falam, pô, muito obrigado por me avisar. Né? Porque muitas vezes não leem os e-mails chatos e não ficam sabendo. Às vezes está no meio dos comunicados ali, ele não sabia, né? Mas enfim, isso é interessante. E você comentou uma outra funcionalidade dela, que hoje, cara, é fundamental, que é a questão de multifator de autenticação, né, cara? Hoje vocês utilizam uma solução também para isso aí, aí dentro das soluções, cara? Na verdade, na hora de você trocar a sua senha, você tem que ter algum lugar, algum autenticador que valide que é você, né? Porque hoje a gente não sabe mais quem é quem, né? Então, se você não tem não tem um aparelho celular, não tem um e-mail, um autenticador como o da Google, você não tem como garantir que é aquela pessoa, né? Então, a gente tem essa função aí do autoatendimento. Esse é um paradoxo muito legal do self-service, que quando você pensa assim, não, o cara está resetando a senha dele sozinho, então isso reduz a segurança. Não, aumenta a segurança. É isso. Porque ele está trabalhando com duplo fator de autenticação e está ali, o cara consegue provar que ele é ele mesmo de um jeito que só ele pode fazer. Isso é muito fera. Imagina antigamente, né? Antigamente a gente trocava... Mas você consegue elevar o nível de senha também, por exemplo, colocando com senhas mais complexas para dificultar para o usuário, sem ter aquele impacto negativo de assim, nossa, vou deixar a senha muito complexa, o usuário vai esquecer muito, vai impactar muito o DTI. Não, você pode forçar um nível de senha um pouco mais alto com a tranquilidade que se o usuário esquecer, ele consegue fazer esse reset sem onerar a TI também. Pô, mas imagina no passado, alguém abrir chamado para trocar a senha, e a gente ia lá e trocava a senha. Mas quem garante que era aquela pessoa que estava abrindo chamado? Né? Esse era o problema, era um paradoxo, pô, no meio de 5 mil colaboradores é muito complicado saber, né, cara? Para não dizer impossível, né? Tinha que ligar, né, para ouvir a voz e conhecer a voz da pessoa. Exato. Porque naquela época não tinha o deepfake de voz aí, que eu não sei se vocês viram notícia hoje, tava a Ariana Grande cantando a Anitta, entendeu? Basicamente, a notícia do Globo.com na área de tecnologia de hoje era sobre deepfake, entendeu? Então imagina, se fosse hoje em dia até a voz imitava. Não é brincadeira não. E conta pra gente com relação ao Endpoint Central, cara. Imagino que 5 mil máquinas aí dava um trabalhinho pra vocês administrar, né? Eu vou falar pra você que a gente conversou, eu e o Guilherme, a gente conversou uns 2, 3 meses, a gente começou a POC, eu levantei a mão e falei, essa que a gente vai, essa que eu quero, não quero mudar, não quero nenhuma outra, não preciso nem mais continuar as POC com as outras, porque a ferramenta é sensacional. Né? Imagina como é que a gente faz para garantir, hoje a gente está disperso no Brasil inteiro, né? A gente tem, desde a nossa filial mais longe está lá quase no Uruguai, a mais longe está dentro do Rio Amazonas, então... Sério, cara? Imagina como é que você controlar o parque de máquinas espalhado por 49 endereços diferentes. É uma loucura. Né? E sem uma ferramenta de gestão adequada para a gente poder garantir que elas estejam atualizadas, com o mesmo padrão, né? Que não tem um perfil de administrador, que o usuário não está em uma ferramenta que não pode. Uma loucura, né? Porque ele pode formatar a máquina dele, botar ali alguém com acesso, né, para botar uma máquina na rede sem querer, coloca uma máquina na rede sem olhar as ferramentas. Imagina a loucura que é você viver num mundo sem uma ferramenta dessas, né? Então, ela veio
Não dá, Tem né, pra cara? salvar, Você não né? dorme. E a parte de instalação de software, vocês estão usando lá a parte de instalação de software nas máquinas também? Não só usando, como colocando quase todas no autosserviço, né? Como eu falei, eu gosto muito do autosserviço, né? Aí sim. Essa era a minha próxima pergunta. Você acha que ele é coordenação de automação de processo por quê? Pô, Não, porque imagina você instalar, você fazer instalação dessa quantidade de máquina espalhada também deve ser uma, deveria ser uma dor muito grande. E a gente divulga muito essa ferramenta agora, que nem imposto de renda. Gente, você precisa declarar seu imposto de renda? Usa aqui essa ferramenta para instalar o seu imposto de renda. Você não precisa abrir chamado para a gente, não. Instala você mesmo. E aí ele vê que tem milhares de outras opções lá de software que eles podem colocar, que já foram todos homologados. E ele vê, pô, foi rápido, fácil, simples. Eu não preciso mais ficar perturbando, abrindo chamado, esperando a fila, né? Porque a gente está falando hoje 2.000 equipamentos, 2.500 equipamentos, né? São 5.000 funcionários, mas a gente tem quase 2.000 e poucos que são operacionais, não usam computador, mas são 2.500 computadores. Né? Como é que você faz para fazer a instalação nessa fila toda aí? Se todo mundo precisar de um software, a gente está lascado. Precisar de uma tropa, né? Às vezes todo mundo precisa da mesma coisa ao mesmo tempo, né? Surgiu uma ferramenta nova que todo mundo precisa instalar, e aí? É isso. É loucura. E Tá aí uma questão do imposto de renda, né, cara? Todo mundo precisa declarar uma questão do imposto de renda. Todo mundo vai ter que baixar lá. Às vezes na máquina, a máquina corporativa é a máquina que ele tem. Pô, e aí? Aí você já Isso ofereceu, aqui é Brasil, sensacional. vai ser o último dia, todo mundo vai instalar ao mesmo tempo. Já é um ótimo reforço de e-mail lá, gente. É a última semana, não deixe de declarar. Não, mas é só você usar os avisos do Endpoint Center, não precisa nem mandar e-mail. Tá vendo? Tem essa, né? Tem uns avisozinhos ali. Sensacional. Cara, eu já vi que você é um amante de automação, né? E isso aí, hoje em dia, a empresa que não pensa em tentar otimizar a cada tarefa, a cada task que ela tiver, pensar em como automatizar e como otimizar aquilo, a empresa fica para trás e aquele profissional fica para trás, né, Victor? O que você pensa a respeito disso? Ô, Diogo, hoje, pensando, a gente é business também, né? Não pode pensar só no funcionário e na melhor atendimento para o funcionário. Eu acho que se a gente pensar que toda atividade que a gente tem pode ser feita de forma automática, rápido, 24 horas por dia, 365 dias por ano, eu acho que a empresa se torna competitiva, né? Eu acho que eu falo muito de RPA no LinkedIn e sou apaixonado por RPA. Acho que se a empresa não pode colocar uma pessoa para fazer cada função, porque se fizer isso, ela se torna muito pesada. O custo operacional dela é gigante. Né, cara? Exato, ela fica ineficaz. Então, se ela quer se tornar competitiva, ela vai ter que automatizar. Né? E é uma coisa que eu tenho falado muito. A gente está nessa época aí dessas IAs, geradores de conteúdo. Cara, assim, se o cara ficar quebrando pedra lá, porque instalar um software, beleza, vou colocar 10 técnicos aqui, porque vai atender o Brasil inteiro, a gente vai instalar software só com os técnicos. Cara, os caras não vão crescer porque vão ficar instalando software pro resto da vida, né? A mesma coisa eu falo isso para qualquer outro processo, pagamento de conta, o cara que faz pagamento, recebimento de boleto, cara, se o cara só ficar fazendo isso, quando é que ele vai evoluir? Então essas tarefas que são repetitivas e que não agregam valor, tem que ser automatizadas. Eu acho que esse é o básico. Vão virar tudo atribuições de colaboradores não humanos. É isso. É isso. Não, e é interessante você falar isso, Victor, porque você tá dentro da mesma empresa por 21 anos e você evoluiu dentro dessa empresa e você tem esse pensamento. Muitas vezes a gente sabe, eu conheço vários colaboradores de empresas também centenárias, que às vezes, cara, o cara tá lá há 15 anos fazendo a mesma coisa e ele tem medo daquele negócio ser automatizado porque não vão precisar mais dele. Às vezes ele é um cara que faz um PowerShell ali, alguma coisa, aí de repente chega um produto igual a The Manager, que click and go e não precisa mais dele. E ele não evoluiu. Como ele poderia, na verdade, ter pensado no próximo step, que igual você evoluiu dentro da empresa, né? Pensa, esse aqui que eu tô fazendo, eu vou continuar fazendo sempre a mesma coisa se eu não dar um jeito de mudar isso aqui, cara. Porque se eu não dar um jeito de mudar e evoluir, alguém vai mudar. Porque uma hora vai ficar pesada. Se a empresa ficar pesada e ineficaz, vai ter layoff e vai ter substituição, ou a empresa vai quebrar. Que nem acontece com algumas outras, já até grandes, gigantes aí de vários setores, já aconteceu.
Então, precisa-se sempre pensar em fazer de uma forma melhor, mais eficaz. Então, aí entra muito essa questão de RPA que você fala bastante ali no LinkedIn, né? Que é importantíssimo você estar sempre pensando, pô, se você fez aquela tarefa 2 vezes, 3 vezes, não justifica você estar fazendo de novo. Vamos pensar qual é a maneira de tentar automatizar isso aqui, né, Victor? E aí eu penso na cadeira do gestor, né? Ele deixou o funcionário dele executar a mesma coisa durante X milhões de anos. Eu acho que é um papel nosso, como eu formo muita gente, né? Quando a gente criou essa área de Service Desk, a ideia era ser um celeiro de funcionários de TI, já pensando nesse turnover absurdo que a gente tem. Nos últimos 2 anos, eu tive 24 funcionários diferentes numa equipe de 13 pessoas. Então você pensa assim, em 3 anos eu mudei a equipe toda. Né? Então, eu mudei não, né? O mercado mudou, porque eu não quis demitir ninguém. Né? Então, e a gente tem aqui na Wilson, várias pessoas saíram da minha área e estão em outras áreas da TI, porque a ideia da área foi criada para isso também. Né? E como gestor, eu fico pensando, caramba, como é que eu posso ajudar esse cara a crescer? Né? E eu acho que automatizando as tarefas e botando a pessoa para fazer uma atividade diferente, ele vai se botar na prova. Então, eu acho que assim, não é só o cara que errou. O gestor dele também falou, cara, pô, beleza, já fez, vamos automatizar isso aí para você poder fazer outra coisa? Até porque o cara às vezes não pensa nisso. Né? Ele tá pensando, pô, tô fazendo aqui, faço bem isso aqui, vou fazer isso daqui pro resto da minha vida. E, cara, não é assim, né? A gente que é de TI sabe que não é assim. Ele pode pensar isso porque ele é administrativo, ele está fazendo uma outra tarefa lá e acha que isso nunca vai ser automatizado, mas, cara, a gente tem que pensar. E existe essa tendência do cara de TI realmente ir fazer o que ele sabe fazer e mete a mão e ele quer resolver, né? Tem essa coisa que quer botar a mão na massa ali e às vezes essa massa pode ser automatizada, né? Tem uma história ótima de um cara de TI que vai com a loira linda para casa, ela fala assim, faz comigo o que você faz de melhor. Aí ele foi e formatou o PC dela. Sacanagem, Ô, Vitor, tem uma parada que é a seguinte, cara, assim, toda empresa, né? TI em especial lida muito com a satisfação do cliente, cara. Eu lembro quando eu era líder de TI em uma prefeitura já há muitos anos atrás, uma das coisas que mais me angustiava é que as pessoas só me procuravam já pau da vida, entendeu? A prefeitura da Galileia, tá? Só pra você ver quantos anos atrás era, entendeu? Ninguém procura feliz, cara. O cara já te procura dizendo que o abaco não tá funcionando direito, entendeu? Que, pô, caiu uma pedrinha, que vai precisar de manutenção. É muito tensa a relação, muitas vezes, com a TI e tende a piorar, né? Então, lidar com satisfação é um desafio. Você tá ali ligado com tudo isso, né? Teve impacto na satisfação do teu usuário lá na ponta? Como é que foi isso, cara? Pô, então, Mr. Anderson, você imagina, a gente hoje, o atendimento de TI é centralizado na minha equipe e eu atendo hoje, desses 49 endereços, 44 ficam comigo. Né? Então, e a gente está falando aí de praticamente 900 usuários diretos. Imagina como é que seria fazer o atendimento dessa quantidade de pessoas se a gente não tivesse uma ferramenta que automatizasse muito dos processos que a gente tem que executar no dia a dia. Então, para a gente foi primordial, né? Porque a gente não ia conseguir dar conta de tudo que a gente tem que fazer, ou eu teria que aumentar muito a quantidade de funcionários para poder fazer o que a gente faz hoje nesse atendimento de TI. O time era reduzido, né? Hoje a gente está com 8 pessoas de atendimento, então fica ali 1 para 120, né? Um técnico para 120 usuários. É um número bastante significativo para a gente. É sensacional, é robusto. Sensacional. Sem essa ferramenta dava? Não dava. Dava? Não dava. E aí é isso que a gente vem falando. Eu acho que a pandemia veio ajudar muita gente, né? Porque a gente precisava fazer uma mudança, né? Quando estava todo mundo no escritório, o ambiente era muito controlado, né? Quando entrou a pandemia, todo mundo em casa, como é que você atende isso? Você não manda um técnico para a localidade para atender X computadores,
né? Você vai chegar, você vai ter que se torna inviável, Não né? dá. E se mandar, ele não volta também. O cara fica no trânsito, aquela parada toda, o cara não vai voltar, Amanhã irmão. tá lá, Essa é a missão por dia. Não ia dar, né? Então, acho que o Endpoint Center trouxe pra gente foi uma visão geral do nosso parque, que era uma coisa importante pra gente. Eu precisava ver em que versão do sistema operacional a pessoa estava, qual era a atualização, né? Quais são os patches de segurança que estavam faltando, quais eram os softwares que eles tinham instalado, se tinha uma permissão indevida na máquina. Então, a gente conseguiu, dentro de uma ferramenta só, né, dar o suporte, né, o acesso remoto através dela, e a gente já consegue olhar na máquina antes, a gente recebe o chamado, já olha a máquina, já vê o que a pessoa está reclamando, já vê se é um software, já manda instalar remotamente, né, já acessa lá só para tirar uma dúvida ou outra, ver se ele tem mais algum problema ali para resolver. Mas o Endpoint Center para a gente veio para a gente ter uma gestão inteira do parque, que era uma dor nossa. Hoje eu tenho um dashboard que a gente extrai dele todo dia, 2 vezes por dia, né, onde eu coloco para o meu diretor de TI quais as nossas vulnerabilidades, quais máquinas estão em risco, em qual localidade, né, e a partir daí a gente entra em contato com o gerente de negócio e fala, cara, preciso parar o seu usuário aqui, para a gente poder dar uma olhada na máquina dele, porque a máquina está vulnerável. Então, imagina como é que era isso sem uma ferramenta dessa. Acho que... Não, você faz aquilo que todo chefe acha que o pessoal da TI faz. Então, você tem informação. Assim, na fantasia, o dono da empresa acha que todo mundo sabe disso, entendeu? Não sabe. No mundo real, pouca gente consegue entregar, ainda mais com a quantidade de colaboradores. 2 vezes por dia, aí. Cara. 2 vezes por dia eu fiquei surpreso mesmo, cara. Não, é sensacional, Victor. Parabéns para vocês e para o Sons para estar fazendo esse tipo de procedimento. E é claro que pô, cara, a gente sabe que muitas vezes a empresa acha que está sendo feito, quando eu falo empresa executiva, às vezes board, etc. E muitas vezes, cara, o pessoal da TI não tem soluções para isso, não tem braço. De duas coisas vão acontecer. Ou ela não tem solução para entregar aquilo, ou ela não tem braço. Aí o que provavelmente vai acontecer? Se a pessoa não tem braço, ela vai tentar contratar mais braço, que aí vai sempre inchando aquela empresa, ou então ele vai buscar a solução, e às vezes não encontra a solução ideal, que é uma solução igual o Endpoint Center, que consegue fazer tudo isso num painel só. Não fica aquele remendo de um monte de soluções que muitas vezes a gente vê, todos os dias a gente vê no nosso dia a dia aqui, cara, chega um cara aqui com 8, 9 soluções e fala, puta... PQP, que daria para ter substituído tudo isso aqui por uma solução só e ficar num painel só e entregar automação, segurança, igual vulnerabilidade de uma forma muito mais eficaz, né? Porque você não fica tendo aí 8 servidores, 9 servidores, às vezes, para poder manter, desde servidor de acesso remoto, servidor de questão de vulnerabilidade, painel de DPO, seja lá o que for que você precisar extrair da solução. O Diogo, esse número talvez não seja conhecido do grande público, né? Mas o Brasil é o 4º maior em número de ataques, né? Por dia, né? E 50% dos ataques têm sucesso, né? Então, se a gente hoje não se preocupa com segurança, e isso foi assim que esse CIO entrou novo aqui, ele já falou, gente, o foco é segurança, né? Vamos focar em segurança e implementar tudo que a gente puder implementar, porque a gente vê, cada dia a gente recebe 2, 3 notícias de invasão. Então, essa ferramenta, e quando a gente fala que sai o reporte 2 vezes por dia, não é mentira, né? 9h30 e 4h30 da tarde a gente tira esse reporte para que os analistas de TI fiquem olhando lá e falem assim, caramba, onde é que está doendo? Né? Onde é que está o problema? Porque... E isso é o básico, né? Eu acho que você mapear ali, minhas ferramentas de segurança estão instaladas, elas estão instaladas, mas estão rodando, o processo está executando, né? Os patches de segurança que eu lancei lá na virada da Microsoft estão sendo aplicados, tem alguma que eu tenho que fazer uma ação mais pontual, eu acho que se você não foca hoje em segurança, e o Endpoint Center trouxe essa tranquilidade, pelo menos para mim, né, você está fadado a ser atacado. Ou, se não hoje, amanhã. Se não for amanhã, depois de amanhã. Mas um dia vai. Então, acho que... É só uma questão de tempo e estatística, não tem como. Se a gente é o 4º do mundo, né, imagina. De tentativa de ataque são 2.000 por dia. Imagina, isso é loucura. Porque as pessoas não medem. Né? As empresas pequenas, em médias,
não estão tão preocupados, mas não tem braço, dinheiro para investir, porque realmente você fazer um pen test, você realmente fazer uma análise das suas vulnerabilidades é muito caro, né? Então, as pessoas acabam rezando, né, torcendo para que as coisas não aconteçam com eles, né, até o dia que acontecer. É isso aí, muitas vezes é o que acontece, né? Você vê no noticiário, pô, foi a minha vez aí. Chega lá o cara, o que ele fez para evitar nada? E aí ele começa a pensar em investir, se é a mensagem aí pro board, pro financeiro, CFOs, etc. Liberar a verba, né? Porque nem sempre assim chega um gestor com esse pensamento, pô, segurança é o primordial. Às vezes o gestor vê aquilo lá e só pensa, não vai acontecer comigo. Então é importante os gestores e o board inteiro da empresa ali, o C-level da empresa, definir e entender que segurança é a mesma coisa que a gente compara. Imagina uma empresa de valores que não tem segurança armada física, né? É impossível, você concorda? Então, quando se fala dos nossos dados, é os nossos valores. E a segurança da informação é a nossa arma contra esses invasores. Então é mais ou menos esse o comparativo que tem que ser feito, às vezes, para o pessoal que não está entendendo tão grave a probabilidade de uma invasão e que pode paralisar uma empresa por alguns dias, pode paralisar um negócio ou uma operação por alguns dias. Isso aí é muito grave, né, Victor? Com certeza, com certeza. E hoje a gente tem apoio de todos, né? Do presidente, eu acho que é o estagiário da contabilidade, eu acho que todo mundo está pensando em segurança, acho que é um momento, né? Eu acho que a gente, na verdade, já passou do momento, mas eu acho que o momento está tão nebuloso, né? A gente fica brincando que a terceira grande guerra vai ser virtual, né? Então, pô, eu acho que vamos nos garantir aqui, vamos segurar o que a gente puder segurar, não dá para deixar de investir em segurança, acho que é isso. E o Endpoint Central veio trazer essa tranquilidade para a gente. Eu acho que, para mim, hoje, além de automação, além de me dar essa garantia que todo mundo está ali usando as melhores ferramentas, com as melhores versões, já com tudo atualizado, também me traz a garantia da segurança. Então, para mim, ela veio para me dar um alívio, né? Poder dormir à noite, as pessoas não falarem, pô, tô precisando... Qualidade de vida, além de tudo, da qualidade de vida. Porque é uma abordagem diferente, né, cara? É fechar a porta e fechar a janela, né? Aí você vai ficar mais tranquilo, entendeu? Tipo assim, cada um, como o Diogo deu o exemplo ali do transporte de valores, vai botar escolta armada, ou dependendo do seu ramo filosófico, você vai botar uma equipe de psicólogos acompanhando o dinheiro. Não importa. O lance independente disso, a porta tem que estar fechada. Você não vai fazer isso com a porta aberta, cara. E é isso que o Endpoint Central faz. Ele é o básico, ele é muito... antes da escolta armada, cara, você fecha a porta. É isso, entendeu? É realmente o mínimo do mínimo, e isso é muito legal. Você conseguir não só estar com a porta fechada hoje, mas conseguir em tempo real estar monitorando caso alguma coisa abra, né? Você mantém ali, mantém aquele acompanhamento, né? Esse relatório que você entrega começa a nortear como é que a coisa vai ser, quais são os próximos passos. Isso é um negócio assim sensacional, cara. Isso é muito, muito bom. Victor, uma coisa que eu aproveitando aqui de RPA, cara, eu acho que tem muita gente, às vezes, que de várias áreas aqui conosco, pessoal que acompanha a gente por causa de LGPD, às vezes da área jurídica, e ainda não entende o que é a sigla RPA. Aproveitar que você gosta de falar do assunto aí, se você puder definir pra gente, para os nossos ouvintes aqui, o que é RPA, né? E até um post bem interessante que você colocou aqui, que quem pensa que a RPA é só para grande empresa, não é. Várias empresas podem colocar um post, está no seu LinkedIn muito interessante, vale a pena ler, vamos colocar na descrição do episódio, vou deixar aqui embaixo na descrição, vocês vão acompanhar esse post também. Mas conta pra gente, define pra gente o que é RPA e fala um pouco sobre essa questão aí que você comentou e que muitas vezes a gente, não é pra mim, eu sou uma empresa pequena, e às vezes é justamente por isso que você precisa de RPA, né, Victor? Conta aí. Traduzindo para o português, claro, né? Eu acho que é a automação de processos com o uso de robô. Aí você vai pensar em robozinho, né? Mas nada mais é do que um servidor que você desenha o processo e diz para ele o que ele vai fazer. E eu brinco que o robô, esses servidores, eles imitam os humanos. Eles não vão fazer nada que você não falar para ele fazer.
Então, você precisa mapear muito bem seu processo, entender se ele está correto, né? E botar para fazer. É tão legal o RPA que eu fico até emocionado assim e acaba até me atropelando aqui. Mas qual é o legal do RPA? Tudo que é processo repetitivo, manual, que não agrega valor para ninguém, né? E por que para uma empresa pequena? Porque imagina, você precisa de uma pessoa para pagar uma conta, você precisa de uma pessoa para levantar um dado, você precisa de uma pessoa para fazer... Imagina se você conseguir fazer isso tudo automatizado e ter essa informação às 8h30 da manhã quando você chega para trabalhar. Porque ele pode rodar de madrugada, né? E se fosse uma pessoa, ele ia conseguir rodar aquilo ali durante o dia, você ia ter no dia seguinte, né? Então, o robô é um sistema que roda, um software que roda dentro de um servidor, né? Onde você mapeia o processo e coloca ele para executar quantas vezes você quiser e precisar que aquele processo rode. E isso aí, claro, que gera eficiência e muita redução de custo, né, cara? E isso aí é que todo mundo busca hoje, ser eficiente. O Zuckerberg ali falou que a meta esse ano é o ano da eficiência, né? Então, muito layoff acontecendo, e aí a questão que a RPA se torna uma parte importante de empresas e profissionais olhar para esse tipo de questão, né? Então, às vezes é uma área ainda que pouca gente tem conhecimento, pouca gente tem se interessado, e às vezes é legal você falar sobre isso no seu LinkedIn, né, Vitor? Eu vi que você comentou aqui que breve vai falar um pouco mais sobre essa questão de ROI, etc. Então, se quiser, até fica à vontade para você falar um pouquinho aí, um sneak peek aí para o pessoal que está ouvindo. Então, Diogo, quando a gente fala de RPA, eu nem sempre falo em redução de custo, porque com redução de custo, o funcionário vai falar, vamos me mandar embora, né? E o que eu falo não mande ele embora, né? Coloque ele para usar o cérebro, que é o que ele tem de melhor. A máquina, por mais que seja a inteligência artificial e hoje esteja gerando conteúdo, o humano tem uma capacidade maior do que o robô, né? Lógico, você está querendo desdizer tudo que a tecnologia está falando, né? Hoje a gente viu, né, a inteligência artificial que conseguiu identificar o câncer numa criança que estava dentro do útero, uma doideira, né? Claro, comparando 1 milhão de imagens, talvez o médico precisasse de 70 anos para poder ter esse mesmo conhecimento. Mas quando você pensa nesses processos automatizados, as pessoas acabam ficando com medo que vão ser demitidas. O meu ponto cara, vamos usar o humano para usar o cérebro, né? Vamos desenvolver esses outros 90% que dizem que a gente não usa, né? Que falam que a gente tem um mito que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Então vamos botar para usar os outros 90%, entendeu? E bota todos os processos que são automatizáveis, né? Para dentro do servidor, bota o robô para executar, né? E lógico, né? A empresa quer ser eficiente, quer diminuir a quantidade de erros, porque o robô, se você mapear bem o processo e colocar lá todas as exceções que podem acontecer, cara, ele vai executar aquilo ali e vai te dar um registro que você no final você vai conseguir ver, rodou tantas tarefas e eu conseguia antes executar X. E um exemplo de um processo que a gente automatizou aqui, a gente, por mês, analisava 400 informações. Hoje, o robô analisa 400 por dia, né? Então, o que ele faz... ele executa aquela tarefa muito mais rápido, né? Não tem uma outra pessoa do meu lado me perguntando alguma coisa, né? Eu não parei para tomar um café, né? Então, eu acho que essas atividades que são automatizáveis, automatiza e deixa o humano ser criativo, entendeu? Eu acho que essa é a minha mensagem. Eu não gosto de falar em redução de headcount. Eu acho que redução de headcount... Quando eu falei redução de custo, não é nem de headcount. O que eu quero tentar colocar na cabeça do pessoal, que às vezes você está ali fazendo aquela tarefa repetida e você pode ser a pessoa que começa a implantar o RPA na sua pequena, média ou grande empresa. E aí começar, você fez um processo, você pode revolucionar a eficiência de uma empresa. Simplesmente se apaixonando. O cara pode simplesmente estar deixando de consumir um tempo para fazer uma tarefa repetitiva, que pode ser automatizada, e está pensando em como melhorar o negócio. Não é isso que a gente pensa também quando a gente fala das nossas soluções que ajudam no dia a dia. Não é para você trocar, sei lá, 3 técnicos por um Desktop Central. Não, é tirar aquela tarefa repetitiva que você pode ser substituído por um Desktop Central, por exemplo,
e pôr esses caras para estar pensando mais alinhado ao negócio e resolver problemas que vão fazer o negócio andar. Pô, você não precisa mandar o cara embora, você só põe o cara para fazer uma tarefa mais inteligente. Essa mentalidade que o robô não dorme, não come, tá ali focado 24 horas em tirar o emprego das pessoas, tá errado. Tá errado. É isso também. Tem muito mais coisa. Em outras palavras, você pode ser o cara controlando o robô, né? Dando ideias ali para poder uma oportunidade aí de carreira bacana, você né? pode ser o Master Puppet com 50 robôs trabalhando e você só fica ali, né? Puppeteando isso. Mas imagina se você vê a sua empresa crescer, né? E você tornar ela mais fluida, né? Colocando os processos automatizados. O servidor, ele roda 1 hoje, você quer que rode 2, você bota para roda 2, 3. Então a escalabilidade dele é gigante. Imagina fazer recrutamento de seleção, colocar uma pessoa para fazer, ensinar a pessoa, o tempo para ela começar a produzir. Né? Então acho que você ganha uma escalabilidade, uma flexibilidade muito grande. Né? Você diminui a quantidade de robô e está tudo bem. Entendeu? Então acho que hoje com um RPA dentro de uma empresa, seja ela o tamanho que for, né, você ganha muito, né, em melhoria de processo, qualidade do processo, escalabilidade, flexibilidade. E lógico, né, você tem que ter uma pessoa muito boa de processos. Porque se você não mapear o processo de forma correta, quando você for ver lá o robô... Aí você vai fazer merda em escala. Vai fazer merda, é isso que eu ia falar. Vai fazer tudo errado muito mais vezes. É foda, cara. Mas uma consultoria, ter uma empresa legal. Com certeza. Uma coisa que você comentou aqui que assemelha muito com a questão que o Endpoint Central faz, né, Gomes? Eu vou até vou deixar você falar, é que o RPA não é para empresa somente grande, não é porque a sua empresa está multimilionária, faturando live, é para empresa small, SMB, small pequena, e ao mesmo tempo o Endpoint Central e o AD Self-Serve também serve para essas empresas, né, Gomes? Conta pra gente aí como é que a Management consegue entregar uma mesma tecnologia para uma empresa que tem 5.000 máquinas, 5.000 colaboradores, para uma empresa que tem, às vezes, 100, 200, que às vezes tem um cara de TI lá que tem que ficar correndo atrás de 200 máquinas. Como a gente tem lá o nosso querido Andrei, da Patri, que é a TI de um homem só, TI, né? Estão mais ou menos 150 colaboradores. É o EUTI, e o cara, ele utiliza essa solução. Por quê? Porque ela é licenciada de acordo com o tamanho da tua empresa. Então, assim, eu tenho 50 máquinas. Legal, a ferramenta vai custar proporcionalmente a 50 máquinas. Gomes, eu tenho 20 máquinas. Legal, a ferramenta tem uma versão gratuita para você que tem 20 máquinas no teu parque e precisa fazer esse tipo de gerenciamento. Legal, a ferramenta tem uma versão pequenininha, gratuita. O ADSelf também, para o cara que tem pouquinhos usuários, ele também consegue fazer isso. Então, assim, você que está começando, né, uma empresa de pequeno porte, está começando, cara, você já pode começar estruturado e conforme o teu crescimento, você vai levando as ferramentas junto. E você que já está um pouquinho maior, você também pode começar com licenciamento básico inicial e com custo bem mais agradável e tendo o mesmo nível de tecnologia de grandes empresas. Esse é um diferencial da Manage. Não é porque é uma ferramenta muito boa que vai custar muito caro. Não, ela é proporcional à quantidade de máquinas que você tem no seu parque. Então isso dá a possibilidade de clientes pequenos usarem a mesma tecnologia de grandes empresas como a Wilson Sons. Guilherme, e um ponto... Até porque hoje a definição de pequena e grande empresa nem sempre está associada à quantidade de funcionários que estão lá, entendeu? Você pega às vezes uma startup com 15 pessoas ali que está faturando o mesmo que uma big empresa aí com 3 mil funcionários. É uma loucura. Exato, né? Então, realmente. E uma coisa legal que foi, a gente optou pelo serviço de SaaS, né? Imagina essas empresas pequenas, elas podem pegar o serviço na nuvem, para elas muito mais barato do que montar servidor, ter que ter gente para administrar o servidor. Então, para a gente valeu muito a pena a gente ir para a nuvem, ela é completa, então hoje eu não senti falta de nada, né? Eu acho que para mim valeu muito a pena a gente ter ido o serviço na nuvem do que colocar ela interna e ter gente, aumentar a necessidade de gente para administrar servidor. Então, pensando em pequena empresa, ajuda muito. Aí quando você está local, você tem que administrar servidor, é banco de dados, atualizar a própria ferramenta. Você não vai ter uma ferramenta de atualização que você não atualiza ela, né? Então, assim, tem todo um custo a mais que você... Pior que já aconteceu, vou deixar isso para. Mas, assim, aí você tem a opção cloud também, a ferramenta está direto na nuvem da Manage, você não precisa ter nenhuma preocupação. Só loga na tua conta e usa a solução da melhor maneira possível. Então, existe também essa
essas outras opções de implantação do produto que vai de acordo com o gosto do freguês, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade, a gente também consegue entregar um produto cloud, um on-premise, para Cara, atender isso é um diversas negócio demandas. sensacional. Que uma vez eu estava assistindo o Jô Soares 11h30 e o Jô falou um negócio que é o seguinte, estava especulando dele ser político ou não ser político. Ele falou assim, cara, eu vou deixar de ser um excelente humorista para mim ser um péssimo político. Não faz sentido, entendeu? É melhor você buscar um especialista. E aquela noite eu fiquei sem dormir. Porque nessa época, nessa fase da minha vida em TI, eu queria abraçar o mundo com as pernas, eu queria fazer tudo, entendeu? Queria ser o cara que tinha o servidor rodando aqui, tinha não sei o quê, tudo debaixo da minha gestão. Isso é uma loucura, cara. Contrato especialista, tem possibilidade na nuvem, tem os caras cuidando do backup, cuidando de tudo, cuidando da infra. Meu irmão, deixa com os caras, deixa com o especialista e vai fazer o que realmente é útil, entendeu? Até o cara, dá para automatizar, tem um robozinho, mas deixa o robozinho e vai fazer aquilo que você realmente pode fazer, que é realmente mostrar essa diferença humana, né? Trazer novas ideias para a empresa, fazer a diferença, trazer aquela nova química, aquele novo gancho que vai reduzir o custo das coisas. É aí que você faz a diferença. Esse é o legal. Eu acho que esse movimento para a nuvem é um movimento que já não tem mais volta, né? A gente hoje está indo tudo para a AWS, acho que é isso que você falou, né? Eu acho que os especialistas estão lá. Eu vou querer contratar um cara que seja melhor do que o cara da Amazon que esteja trabalhando com isso para 200 clientes, entendeu? Então é possível. Então eu acho que para a gente esse movimento da nuvem é um movimento sem volta e acho que mais pessoas vão conseguir entender isso quando verem o benefício, né? Acho que hoje talvez seja mais caro, né, do que manter um servidorzinho local, mas você não tem 1/10 da qualidade que vai ter se o servidor estiver na nuvem. Mas esse mais que é relativo, tá? Porque você começa a considerar o tempo que você gasta, manpower que você está gastando lá, entendeu? A máquina que você tem que manter, licença de Windows, disponibilidade, e aí você tem, cara, N problemas, assim, rotinas que você tem que manter, garantir ali, fornecimento de energia, de tudo, enfim, toda aquela zica, que assim, o Diogo usou a palavra assim, disponibilidade é o desafio da infra, né? Infra é disponibilidade. E o cara botar toda essa energia para um servidor que você pode simplesmente pagou e tá lá, não sei, eu acho que no fim do dia sai mais barato. E não precisou desligar lá, né? E tira da conta, então você não fica com aquele ativo lá largado. Acho que essa atualização. E eu vou te dizer, para mim, para mim o maior benefício é que aconteça o que acontecer, a culpa não foi sua. Não, mas nem sempre. Veja bem assim, né? Mas depende bastante. Ali pode, mas tiver mal quando é bem configurado, pensado, né, essa migração, tem que ser. Quando é bem pensado a migração para cloud, é muito bom. Você não vai duplicar o teu ambiente on-premise para um ambiente cloud, porque aí realmente o custo vai ficar fora de noção. Mas quando você planeja uma migração para cloud, né, com um arquiteto e tudo mais, se as coisas fluem de uma maneira correta, às vezes você não vai ter uma redução de custo, mas você consegue ter uma qualidade de entrega muito maior por um custo às vezes próximo, ou só um pouco mais caro. Acaba valendo muito a pena. E uma garantia ali por contrato de disponibilidade e tudo mais, né? Você não vai contratar caras melhores do que a Google e a Amazon, entendeu? Cara, você tanto tempo na área de atendimento, né, vamos dizer assim, né, coordenação agora de atendimento, não vou chamar nem de service desk ou de help desk, de atendimento. O que você vê de tendência aí para essa área? O que você acha que tá vindo por aí que são os novos nichos aí que esse caminho vai trilhar? Bom, é o que eu te falei, né? Eu acho que o autosserviço vai ser cada vez mais... Já deveria ser, né? Acho que todo mundo deveria se servir sozinho. Eu acho que esperar alguém que te sirva tá tão demodé, né? Usando as palavras da minha época, né? Isso é tão antigo, né? Eu acho que as pessoas... Tão cringe. Eu sou jovem. Acho que o autosserviço é uma coisa que já tá ultrapassada, né? Mas é uma coisa que tem... As empresas ainda
estão muito babás, e essa galera nova não tem mais paciência para esperar esses old schools, né, fazerem o trabalho do jeito que era feito antes, né? Então acho que a gente tem que pensar cada vez mais nessa geração nova aí que não tem mais tempo a perder, né? Então como é que a gente faz para atender essa galera e como é que a gente faz, porque eles são o futuro da empresa, né? São eles que estão chegando aí no mercado e eles querem tudo para que esteja funcionando e para ontem, porque eles vivem isso daí, né? Hoje o computador já não é mais o dia a dia deles, né? Eles só vêm em celular, né? Então trabalhar no computador já é um desafio para eles, né? Então, e ainda ter que esperar alguém instalar e esperar alguém fazer alguma coisa. Então, isso para mim o que a gente tem que pensar, esses gestores mais velhos como eu, tem que pensar, caramba, como é que eu atendo essa galera do TikTok aí para poder fazer funcionar, tá funcionando 100% do tempo, ou pelo menos que eles se sirvam sozinhos, não dependam de ninguém, né? Eu acho que hoje, para a gente de atendimento, isso aí é o básico. Sensacional. Vitor, cara, e para quem está aí na área de TI ainda não começou a entrar nessa parte aí de automação, de entrar em processo, de ter uma TI automatizada como um todo, né? Que nem se vocês têm aí o atendimento de máquinas, de questão de senha de usuário e processo RPA. O que você dá de dica para quem quer começar? Que eu tenho certeza que tem muito ouvinte aqui que já nos ouviu até agora. Estamos aqui chegando quase no final do nosso podcast. Eu ouvi e falou, por onde eu começo? Onde eu pesquiso? Para onde eu vou? Como é que inicia-se nessa área? Então, se você puder falar um pouco para a gente, dar um conselho ou umas dicas para esse pessoal. Cara, Diogo, entra muita gente nova na minha equipe, né? Eu tive uma estagiária de 17 anos, agora há pouco tempo. E lógico, ela começa ali sem saber para onde vai, né? As pessoas gostam de TI porque joga videogame, né? Pô, eu jogo aqui, eu jogo pra caramba, gosto de jogar, eu quero ir para TI. E quando vai ver o mercado, talvez não seja aquilo que ela esperava. E a gente tem uma tendência forte aí das pessoas quererem desenvolvimento, né? Pô, vou desenvolver software, vou desenvolver meu jogo aqui porque vou virar dev, porque essa é a minha praia. E quando você vai ver, o mundo de TI é gigantesco, né? Acho que hoje a gente tem algumas tendências aí, dados é uma área que, tá muito em ebulição, né? A gente tem bastante coisa para pensar aí na área de dados, a área de segurança também é uma área, bem legal e, cara, todas as empresas vão precisar. E se você for olhar o mercado, ou a pessoa é muito especialista ou não é nada, né? Você não consegue... Ou você vai ter que criar em casa. Então, as pessoas começarem a pensar nessa parte de segurança aí também, e automação, RPA. Hoje são as três áreas que eu acho que a gente mais tem que pensar, né? Em stack, nessas novas stack, full stack, desenvolvedor back-end. Cara, tem um caminhão de gente querendo traçar o mesmo caminho, né? Mas eu acho que essa parte de dados, essa parte de segurança e essa parte de automação, o pessoal ainda está não sabe muito o que é, né? Acho que, para mim, essas três áreas aí, quem tentar navegar nelas, eu acho que vai se dar bem. O mundo não é só dev de TI. Tem outras áreas de TI. Existe TI para quem não gosta muito de dev, entendeu? A verdade é que existe um universo de TI e nisso o Pod Café tem deixado uma contribuição muito relevante, mostrando diferentes posições, diferentes coisas que você pode exercer. Temos recebido comentários sobre isso, a gente fica feliz sobre isso. Você que é estudante de TI, você que quer carreira aqui, ou você que está migrando de carreira, você que, enfim, cara, tem um universo para você explorar aqui, expandir. Escuta aí outros episódios. Enfim, você vai estar curtindo muita coisa diferente dentro da TI, muito além do dev. Até porque dev daqui a pouco, não sei não, viu? Não sei até quando nós vamos ter devs humanos aí. Vai ter humano envolvido, mas não vai ser essa codificação toda que você está achando, não, entendeu? Vai mudar bastante. O negócio a área, tá mudando, entendeu? Mas, enfim, Vitor, vamos para considerações finais, cara. Em considerações finais, você tem um espaço aqui para mandar beijo para sua mãe, sua esposa, sua filha, enfim. E também deixar aqui uma mensagem, tanto jabá, se quiser deixar jabá, se quiser deixar link do que for, enfim, fica à vontade, a palavra está contigo, são suas considerações. Gente, muito legal esse papo. Eu não imaginava que seria isso tudo, né? Eu estava ali tímido, né? Primeiro podcast você fala, como é que vai ser? Muito legal ter participado, esse bate-papo com vocês aqui, descontraído, foi muito legal.
Queria agradecer vocês. Acho que quero agradecer de ninguém de fora, não. Quero agradecer vocês. Acho que vocês são sensacionais. O Guilherme aí, mega parceiro, me ajudou aí nessa implementação, me aturou aí as ligações 10 horas da noite, sábado, domingo, mensagem, ele respondendo. Então, acho que, para mim, o sucesso da ferramenta na Wilson veio muito dele, né? Então, você foi um jabá, Guilherme, o jabá é seu. Acho que valeu. Se vocês precisarem de mim, precisarem comprar a solução, estou à disposição. Esse é o Guilherme Gomes. E aqui é comercial, 24%, só me ligar. Victor, isso é muito bacana, Vitor. Esse é um encontro de tudo aquilo que a gente faz aqui nessa software. Nós dedicamos aí realmente os nossos dias para mudar a vida, para impactar a vida de empresas, coisas que interferem no seu dia a dia, que interferem no dia a dia de toda a tua equipe. Para a gente, assim, a satisfação, é ver o bolo pronto, né? A gente fica aqui trabalhando para que isso aconteça, e é muito bom ver isso acontecendo de fato. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Vitor, muitíssimo obrigado por ter dividido com a gente toda essa experiência aí com relação às soluções e também a sua experiência aí dentro da Wilson Sons. Obrigado pela mensagem aí pro Gomes, que eu acho que agradecendo já por ele aqui, mas, cara, a gente realmente é igual o Mr. Anderson falou, uma questão de missão, e a gente fica muito feliz quando a gente ouve esse tipo de questão, cara. Quem quiser seguir o Victor aí, os nossos ouvintes, o LinkedIn dele aqui vai estar aqui na descrição do episódio, quiser trocar um papo sobre a IPA, sobre a solução, como é que foi a implementação, ou se qualquer outro tema lá, né, Victor? Vai lá no LinkedIn, clica lá, conecta, ele tá lá postando sobre o tema. E com certeza vamos gravar outros, Victor. É o primeiro de muitos. Foi muito bom o papo aqui contigo. Talvez a gente grave um mais focado só em RPA, mas você saca bastante. Vamos entrar aí nessas áreas de especialidade e compartilhar experiências e ideias com os nossos ouvintes. Vai ser foda. Bem legal, gente. Pô, obrigado aí pela oportunidade. Acho que para mim, se eu pude contribuir com alguém que ouviu isso daí e falou, vou implementar porque funciona, e funciona mesmo, gente. Não é jabá pro Guilherme agora, não. Funciona mesmo. Para mim, eu consegui dormir, gente. Tô tranquilo agora, então pode conseguir fazer. Só tem uma qualidade de vida, minha esposa depois da implementação, né, que deu um trabalho. Não tem mais, nem olheira tem mais, né? Olha o rapaz, sorriso no rosto. Não, olheira tem um filho de 7 meses aqui em casa. Olheira tem é outro motivo. Ele até conseguiu fazer um filho. Boa. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. É só chegar junto